Bom dia, a gente está começando aqui no Poacast mais um bate-papo aqui direto da Expo Favela com o tema Primavera Educadora. Eu estou aqui com a Maria Eunice Jotes, eu sou Gustavo Ferenci, né? Sou secretário de Transparência e Controladoria. Depois eu até vou explicar aí a secretaria, porque ninguém entende, né? Até porque ninguém entende porque uma secretaria de Transparência e Controladoria o que ela tem a ver, porque ela coordena cidades educadoras na cidade de Porto Alegre. Aliás, o que é esse monstro Cidades Educadoras? Para isso a gente vai conversar com a Maria Eunice aqui, Jotes, que ela é coordenadora do GT de Sustentabilidade, um dos vários GTs que tem dentro de Cidades Educadoras. Ela é pedagoga e advogada, né? Mais pedagoga aqui do que advogada, mas faz o mestrado em Direito Ambiental na UX, assim, e tem como pano de fundo justamente a ideia de sustentabilidade como mudança social, transformação social e como elemento essencial de cidades inteligentes. Eunice, bom dia para ti, obrigado por estar presente aqui com a gente nesse movimento lindo, vários eventos acontecendo ao mesmo tempo aqui, e diz pra gente uma coisa, assim, explica pra gente, apresenta e diz pra gente assim, o que diabo é esse da cidade educadora, o que é isso? Bom dia, gente. Eu sou a Maria Eunice, então, e as Cidades Educadoras, ele é um movimento que surge em Barcelona, e esse movimento de Barcelona, ele vem pós-guerra. E com esse movimento pós-guerra, a gente tem um investimento importante de cidade que quer educar. E esse movimento de cidade, ele tem a possibilidade e o investimento de ter a ideia de que a educação transborda muros da escola e ele invade a cidade. E quando ele invade, ele muda o funcionamento da cidade. Não só uma questão social, mas também uma questão ambiental, que é extremamente importante, principalmente porque é também o estudo da minha área. E a questão da educação, ela vem com essa pegada, assim, de que a gente pode mudar todo um funcionamento de uma cidade em função da educação. Então, a ideia do movimento Cidade Educadora, que vem para Porto Alegre, ele foi reativado com a ajuda aí da Secretaria da Transparência, porque Porto Alegre foi cidade educadora lá nos anos passados, né, lá de 2005. Nem lembro, faz tempo. Mas faz tempo. E aí Porto Alegre foi cidade educadora, deixou de ser por uma opção política, porque isto também precisa ficar muito claro, que é uma opção política, é uma política pública de cidade. E a partir deste momento em que a Secretaria de Transparência traz essa necessidade, Porto Alegre volta a ser cidade educadora. E tu sabe por que a gente fez isso? Pois eu conheço a história, mas pode contar. Não, que eu acho que é bem muito interessante. Legal, porque a gente trabalha lá com relacionamento com o cidadão. 156, que é os pedidos de poda, etc. As pessoas usavam só o telefone. Quando a gente assumiu, 99% dos pedidos 156 eram por telefone. E o que a gente fez? Criou um aplicativo. Agora todo mundo vai pedir. E não funcionava. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam cadastrar 5 campos para poder usar o aplicativo 156 mais POA. O que a gente acabou fazendo? Não, a gente precisa trabalhar com a inclusão digital, com a educação para o digital. Isso. E aí apareceu esse nosso amigo, o Alexandro, que é um parceiro que é professor lá de Recife, mas é gaúcho, assim. E aí nós trouxemos ele de volta, que nem jogador da dupla Grenal, assim, final de carreira, sabe? O cara vai jogar fora, depois a gente traz ele, assim. É isso aí. E aí o Alex trouxe esse conceito. Descobrimos, então, aqui, nós estamos no estúdio aqui com o vice-reitor de inovação da URGS, aqui, que está aqui, pró-reitor de inovação, que estava junto no início desse processo. Sabe o que a gente se deu conta, Jotes? A gente se deu conta que Porto Alegre estava sendo riscado do mapa, porque não tinham pago a mensalidade, e nós estávamos fora de uma rede que envolve mais de 500 cidades de todo o mundo. A gente foi lá, pagou, o prefeito Sebastião Melo foi pessoalmente a Barcelona, pichinchar, ele parcelou os pagamentos, e a partir dali a gente levou esse conceito de cidades educadoras para o Pacto Alegre, que surgiu a partir da Aliança pela Inovação, que envolve entidades universidades, entidades da sociedade civil, que é muito, muito legal. E, aliás, qualquer um pode participar, tanto do Pacto quanto de Cidades Educadoras. Não é uma ação da Prefeitura. Perfeito. A Prefeitura, ela até coordena, né, até por uma questão legal,
e ela faz parte, mas as ações são disruptivas, como o GT que tu coordena. Exatamente, porque, por exemplo, assim, o que acontece? O GT que eu coordeno, que é de sustentabilidade, ele tem, algumas secretarias e alguns representantes dessas secretarias, mas com certeza ele tem muitas pessoas de ONGs, eles têm muitas pessoas das comunidades e a gente trabalha de uma forma muito tranquila de trocas, né? E essa é a ideia do movimento de cidade educadora, aonde todas as pessoas são chamadas a participar. Quanto mais pessoas nós tivermos, melhor. E sabendo, né, que a gente tem aí pedagogias pela cidade, que é um GT super importante que trabalha com as questões das escolas. A gente tem o Culturas e Identidades, que também é um GT que traz muito essa questão da inclusão. Então, assim, e outros GTs, é claro. Então, a gente tem a possibilidade, neste movimento de cidade educadora, trazer o público privado e todo mundo poder participar. E a gente poder tornar a cidade cada vez mais educadora. Porque, querendo ou não, né, Gramado também é uma cidade educadora. Mas se a gente olha a posição do cidadão, muitas vezes, quando ele está em Porto Alegre, ele se comporta de uma maneira e em Gramado ele se comporta de outra. Então, a gente tem que mudar a concepção e a ideologia da cidade, que a cidade precisa ter uma identidade de cidadania. Então vamos lá, Eunice. Porto Alegre é uma cidade educadora, é uma cidade educadora que as ações não estão só na prefeitura, estão nas universidades, estão em voluntários independentes. A gente tem lá 500 pessoas participando hoje, mas tem mais gente que vai estar nos ouvindo e vai querer participar. Tem algum evento previsto? Tem. Entendeu? O jogralzinho, a gente fala e vai lá. Isso é boa. E, na verdade, sim, a gente vai ter aí a Primavera Educadora, né, que é uma das grandes eventos que a gente vai ter este ano. É um evento que começa no dia 22 de setembro e vai até o dia 28 de setembro. Então, é uma semana inteira, onde nós teremos inúmeros eventos na cidade. Então, ele começa no dia 22 com o evento da prefeitura, onde tem todo um plano de logística sustentável. Isso, com pano de fundo na sustentabilidade. Exatamente. Né? Então, a gente... por quê? Porque existe uma associação internacional de cidades educadoras, que eu acho que é extremamente importante, até que as pessoas entrem lá no YouTube e procurem. Associação Internacional de Cidades Educadoras. Até para ter ainda mais entendimento sobre esse conceito. Aí, o que acontece? Quando, na ICE, tu consegue entender que existem inúmeros grupos e hoje eles estão focados muito forte na sustentabilidade. Então, a gente optou por abrir a nossa Primavera Educadora pela sustentabilidade. Então, a gente traz esse pilar muito forte. À tarde, à noite, a gente tem o Congresso de Educação Popular, que é o segundo Congresso de Educação Popular, que é um evento maravilhoso que vai acontecer. Dialoga muito até com a Expo Favela, né? Exatamente. Mas assim, ao invés de ser na PUC, a gente vai trabalhar nas comunidades. A gente vai estar em vários colégios e tal, da periferia. O primeiro dia é o Areal da Baronesa, o segundo dia Restinga e o terceiro dia Mário Quintana. Então, passamos aí por sábado... Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, Congresso Popular de Cidadania. Segundo já, né? Aí, segunda-feira é dia do pedestre, né? Dia da mobilidade. Então, aí a gente vai ter todo um trabalho voltado com o EPTC, que faz um trabalho sensacional. Ué, mas a EPTC não é só multa? Não, pelo contrário, eles têm um trabalho voltado para a educação de trânsito e cuidado com o idoso, que é sensacional. Então, é todo um trabalho voltado para que as pessoas conheçam, né? E não tenham só essa concepção de que a EPTC só é multa, né? Não é. Num segundo momento, a gente tem na terça-feira a gente vai ter aí atividades voltadas para museus, que é com a REMIC, né? Então, museus, aí a gente tem toda uma questão de inclusão, uma questão de conversar com as questões étnico-raciais. Então, todo um trabalho muito interessante. Bom, aí quarta-feira é o dia do nosso congresso, né? Nosso congresso de educação... Que é o segundo. Que é o segundo congresso de cidade educadora. E aí, nesse congresso, tu bem sabe, né? E aí vamos contar para as pessoas que a gente está indo para São Paulo levar, nesse momento, 19 experiências educadoras. Então, todas essas 19 experiências estarão sendo mostradas no nosso congresso de cidade educadora. Então, todo mundo, para assim, as pessoas entenderem e conhecerem. Vai ser lá na URGS, né? No Salão de Atos da URGS. Então, assim... super convidados. E aí a gente encerra... E deixa eu falar uma outra coisa antes de encerrar. E estes projetos que a gente vai apresentar em São Paulo, depois a gente está indo em novembro levar para Barcelona para
apresentar para a direção internacional desta rede, que envolve 500 cidades de, sei lá, talvez 100 países, não sei quantos países. A questão mais importante não é nem o número de países, é o abrangimento de todos os continentes. Em todos os continentes se tem cidades educadoras. E a partir e parece é muito interessante porque começa uma cidade e as cidades ao redor começam a também se tornarem cidades educadoras porque reconhecem a importância do movimento e acabam se formando redes. Então a gente tem a rede argentina, a gente tem a rede ao redor de Medellín, a gente tem a rede aqui do Brasil, que é uma rede super forte. Então a gente tem muitas possibilidades. Mas deixa eu só terminar aqui para a gente encerrar o último dia, que é o Fronteiras. Né? Que o Fronteiras a gente também vai ter um evento aí voltado para educação financeira e empreendedorismo para a gurizada. Né? Que daí a gente vai trabalhar efetivamente com o Fronteiras do Pensamento, Fronteiras que está correndo as palestras. Exatamente, aquele Fronteiras, e ele traz toda uma pegada voltada para a questão da educação, voltada para a questão de comunidades. Então, assim, e a ideia é poder trabalhar com estes alunos de 7º, 9º ano e a gente poder levar esse pessoal para dentro da URGS, que também isso também é algo muito importante, né? A cidade educadora conversa muito próximo com as universidades. A gente tem a questão do pacto que tu trouxeste e as cidades educadoras está sempre dentro dessas 3 universidades e sempre aberta a outras possibilidades também. Então, podem chegar que a gente super abraça e super acolhe todo mundo. Mas assim, concretamente, para que tu entendas, assim, para quem está nos assistindo entenda, você já ouvindo falar no prefeito da praça. O que é o prefeito da praça? O prefeito da praça são nomeações de prefeitos nos espaços verdes de Porto Alegre. Isso é fazer cidade educadora. A questão do trânsito é educação para o trânsito. A questão do museu, do REMIC, é levar estudantes, pessoas comuns que geralmente têm medo de museu. E Porto Alegre, a maioria não sabe, mas Porto Alegre tem inúmeros museus, vários museus pequenos. Cá entre nós, o pessoal vai lá para Montevidéu, vem para Montevidéu. A gente tem muito mais museu no centro do que o centro de Montevidéu, né? E, aliás, cá entre nós, né? Eu prefiro 1000 vezes o mercado público nosso do que o mercado lá. Até porque eu não como carne, né? Daí fica mais fácil. Então, essas várias experiências, algumas que envolvem a prefeitura, algumas envolvem prefeitura e sociedade, algumas envolvem só a sociedade, elas estão juntas. Conta pra gente uma que é bem legal, bem específica, que é essa dos guarda-chuvas e de fazer as capas que o pessoal... Conta pra gente. Essa é sensacional, porque assim, o guarda-chuva, o tecido do guarda-chuva, ele demora 400 anos para se decompor se ele ficar ao relento, né? E aqui em Porto Alegre, com essa temperatura que a gente tem, chove, para, vai, a gente tem muitos guarda-chuvas se perdem. Então a gente tem uma pessoa aqui, uma ONG maravilhosa, que trabalha com essa questão da reutilização do tecido do guarda-chuva. E aí, com essa reutilização, então foi como, num primeiro momento, a ideia era cuidar dos moradores de rua, né? E aí, este momento, então, o que se tem um trabalho muito forte voltado para o empreendedorismo feminino, aonde se trabalha ensinando essas mulheres a fazer novos produtos, e aí, então, vão para o clube de mães, essas mulheres aprendem a cozinhar, a costurar, aprendem a tirar o material do guarda-chuva. O guarda-chuva virou algo quase descartável. Acho que com R$10 tu compra um guarda-chuva. Pois é, mas o tecido não é descartável. O tecido é 400 anos, né? Então, por menor que seja a utilização daquele guarda-chuva, o tecido, ele é, para poder ser impermeável, ele tem essa questão da não decomposição. E aí a não decomposição acaba indo para os aterros. E aí a ideia é fazer... elas fazem hoje, desde casinha de cachorro, elas fazem bolsas para carro, para colocar resíduos, para ninguém jogar na rua. Isso é cidade educadora. Elas fazem touca para tomar banho. E aí inúmeros produtos que elas vendem nas feiras. E esse valor das feiras é utilizado, então, para essas mulheres que têm toda uma questão de empreendedorismo. Então, junto com isso, elas aprendem também a precificar, elas aprendem também a botar na rede social. Então, assim, é um trabalho que não é o tecido do guarda-chuva, mas é por ele que começa e, por consequência, a gente consegue chegar a todo um projeto de educação. O que acaba acontecendo é que Porto Alegre é uma cidade sensacional. Sim. Sensacional, com gente inteligentíssima, criativa, humana, inovadora, e a gente
é caótico. Nós somos muito caóticos, cara. Existem poucas cidades no mundo que tenham tantas iniciativas aqui. O que os Cidades Educadoras faz, de certa forma, é tentar organizar um pouco, né? A gente hoje tem músicos excelentes e os Cidades Educadoras é uma espécie de maestro que tenta transformar esses músicos sensacionais numa orquestra, que ande afinada em prol da cidade. Tu sabe que, inclusive, eu estava falando com o Luiz Otávio, que é o secretário de comunicação, quem devia entrar nas Cidades Educadoras era a prefeitura na comunicação, porque o Eu Vivo, Eu Cuido, que é cuidar da cidade, é ser cuidador da cidade, é a essência da cidade educadora. É isso, é cada um fazendo sua parte, entendendo que não é o poder público que tem que fazer sozinho, mas que a gente precisa fazer as coisas de forma conjunta, assim. Então, são essas iniciativas. Né? Gustavo, mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante da gente diferenciar na nossa cidade educadora de Porto Alegre, que é o fato que, assim, quando a gente estuda a cidade educadora, existem 3 tipos de educação: formal, não formal e informal. Né? E quando nas outras cidades, sempre as cidades educadoras ficam dentro das secretarias de educação. Então elas se limitam muito somente à educação formal, que ela é super importante porque ela é a base das nossas crianças e ela precisa de investimento e ela precisa ser cuidada, não há dúvida nenhuma. Mas Porto Alegre traz uma outra característica, que é as cidades educadoras estarem fora em outra secretaria, e ter a possibilidade de conversar com a SMED e ter a SMED como parceira, que é extremamente importante, porque hoje as cidades educadoras, ela transita pela cidade. O nosso projeto, este ano, tem sido muito de olhar para a cidade, mapear, olhar, descobrir o que tem, porque tem muita coisa acontecendo nessa cidade e a gente precisa se reconhecer como uma cidade educadora. Então esse tem sido o movimento. Provavelmente nos próximos anos outros movimentos acontecerão, porque a gente vai se reconhecendo, a gente vai se conectando, vai juntando os projetos e vai tornando maior. Então a ideia é justamente essa, mas a gente precisava com certeza se conhecer e se reconhecer. Eunice, nós não estamos num bar e nem num café pedindo para a gente encerrar aqui, tá? Que pena, então é o seguinte, só lembrando então, Primavera Educadora, dias 22 a 28, perfeito. Procura a internet na prefeitura, Simpla. Com qualquer pessoa, semana no que Simpla, vem, se inscrevam, entrem, participem, a cidade não é da prefeitura, a cidade não tem dono, a cidade é nossa, tá? Gustavo, só uma coisa, importantíssimo. Entrem lá, @PoaEducadora, sigam nas redes sociais. Lá a gente também informa sobre os eventos e sobre tudo o que acontece. Então, não percam de estarem com a gente neste movimento, sem dúvida nenhuma. E no Simpla, semana que vem, as inscrições liberadas já para a Primavera Educadora. Maravilha, tá? Obrigado pessoal aí da técnica. Valeu, gente, e jornalista, obrigada. Que nunca são lembrados, sabe? Eu sou jornalista também, a gente trabalha e ninguém lembra da gente, né? Tive que virar secretário para poder lembrar de mim, cara, sacanagem, tá? Esse é mais um PoaCast aqui direto da Expo Favela. Obrigado, gente, e aproveite os próximos que virão aqui, e eu acho que fica gravado, né? Fica gravado, acompanhe, assim, tem um resumo de tudo aquilo que a prefeitura e que a cidade faz acontecer, e na verdade tudo que passa aqui acaba sendo cidade educadora. Valeu, tchauzão para todo mundo aí. Tchau, obrigada, até.